Olá meus irmãos, tá tudo bem? Olha, vou fazer um vídeo outra vez a respeito de música gospel, né? Música sacra ou música religiosa, seria o mais adequado falar. E agora é um teminha aqui meio que muito chato da gente estar falando, porque fala sobre chato assim, por causa da situação que nós estamos falando aqui, música, louvor, adoração, físico, coisa física. O Pai é Espírito e Ele deseja que os seus adoradores, eles o adorem em espírito, não em físico, não em carne e osso, não em nada coisa física, mas sim que o adorem em espírito, em entendimento e conhecimento. A adoração ao Pai é quando a pessoa ela crê no Pai. Não é quando ela bate palma, quando ela grita, quando ela roda, quando ela chora, quando ela ri, ou seja, qualquer tipo de gesto físico, humano que nós possamos fazer aqui na Terra. É quando a pessoa apenas crê, acredita no Pai. A adoração ao Pai é acreditar no Pai, acreditar que Ele veio à Terra, que Ele enviou aqui à Terra a sua palavra, não é? E ela se fez carne e habitou entre nós. Essa que é a adoração ao Pai. E então há uma música que fala, é uma música até inclusive evangélica, não é? Embora eu vim lá da grande Babilônia, da mamãe católica, né? Que toda a gente já sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora então, né? Embora eu tenha vindo da Babilônia mesmo, da grande prostituta mesmo, aquela que perverteu tudo que tinha que perverter mesmo, né? Mas a música não veio da mamãe, veio de uma das filhas dela, que são as católicas protestantes, né? O protestante é católico também, você vai ter que engolir isso daí, nem que não queira engolir, vai ter que engolir. Lutero morreu padre, ele era católico e morreu padre. Por mais que ele foi contra a denominação católica, ele ainda, no final, ele ainda era padre quando ele morreu. Então, foi apenas um protesto que ele fez contra o catolicismo. E surgiu então as suas filhas protestantes, as católicas protestantes, ok? Então a música ela é mais ou menos assim. Lembrando que a música, o tocar, o instrumental, é sentimento, é alma, tá? Não vamos confundir alma com espírito, é alma. A nossa alma, que é o nosso sentimento, que é quando a gente chora, quando a gente ri, o nosso coração, lembra lá em Jeremias? Maldito o homem que se deixa levar pelas suas paixões, pelas suas emoções, pelo seu coração. Então, isso é alma, isso não é espírito, isso é alma. Isso é uma paixão humana, que paixão também significa sofrimento, né? Então, isso, quando a gente ouve um instrumento bonito, esse aqui é um instrumento bonito, é um piano elétrico e tal, né? A gente ouve um som. Então a música é mais ou menos assim. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Minha alma tem sede de ti, ó Espírito
Santo, estou aqui. Aí repete, né? Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Eu vou parar aqui, até porque não é um show, né? Não é nenhuma demonstração. Estou fazendo a música como ela é, como ela foi gravada até inclusive, e como ela foi divulgada e tal, né? E parar aqui porque essa parte da música, ela está falando, ela não está falando nada sobre o Messias, nada sobre os apóstolos, nada sobre os profetas, nada sobre ninguém da nova aliança, muito menos da velha aliança, da parte do Pai, que eram os profetas, né, os principais. Aqui está falando uma parte que Davi falou. Então nós vamos seguir o que o Messias falou, nós vamos falar as partes do Messias, vamos falar as partes dos apóstolos também. Nós vamos seguir as coisas da nova aliança a respeito do Espírito do Pai, que o Pai é Espírito, ou seja, a respeito do Pai então, né? Vamos parar de colocar trindade, três, a Espírito do Pai, o Pai. Vamos parar de fazer coisas assim, porque isso aí é blasfemar contra o Pai. O Pai ele é um só, não existe três. Pai, Filho e Espírito Santo, como a Igreja Católica inventou essa armadilha. Não é? E o Pai é um só, o Pai ele é Espírito, e o Pai é Espírito, o Pai não é outra coisa, ele tem o Espírito, o Pai tem o Espírito, o Pai não tem o Espírito, o Pai ele é Espírito, porque o Espírito do Pai não é o Espírito do Pai, é o Pai, porque o Pai é Espírito, é um pleonasmo falar o Espírito do Pai, é o mesmo que você falar entrar para dentro, sair para fora, é um pleonasmo. Se o Pai é Espírito, não é o Espírito do Pai, porque nesse caso você coloca o Pai como algo humano, como algo pessoal, uma pessoa, e agora ele tem um Espírito. Não, não é isso daí. O Messias ele é claro quando ele fala com a samaritana, porque o Pai é Espírito. Por isso que assim ele deseja que o adorem em Espírito e em verdade. Porque em verdade. Por que ele falou aí em verdade? Porque ele, o Pai na terra, o Messias, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nesse caso ele falou da verdade. Muitas vezes ele usa a palavra vida e muitas vezes ele fala também caminho. Nesse caso ele falou o quê? Ele falou verdade. Em verdade, porque é nele, nas palavras dele. É muito simples. Não tem que conjecturar muito, mudar muito o seu sentido. Então, se ele disse que é para adorar em espírito, em verdade, que é nele, nas palavras dele, porque ele é a palavra do Pai, ele é o verbo do Pai. Em João, no capítulo 1, fala, porque eu não tenho aqui, estou olhando para cá, mas eu não tenho nada aqui. Ele diz, porque o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O verbo estava com o Pai, e o verbo era o Pai. Por que estava com o Pai e era o Pai? Porque ele até mesmo o Messias diz, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. O Messias que revelou o Pai ao mundo. Então não tem como dar volta e falar que ele é outra pessoa. Isso é heresia. Então vamos lá. O Davi disse assim, em Salmos, não gosto de ficar falando aqui capítulo, mas vou falar aqui, o capítulo 42, tá? Ele disse assim, eu não vou ler inteiro, vou ler só o pedacinho que interessa, tá? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei contemplar a face de Deus? É uma pergunta. Dia e noite as lágrimas são o meu alimento, porque a toda hora me perguntam, onde está o teu Deus? A minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para a casa do Senhor. A casa do Senhor é Jerusalém, tá? Quando fala aqui, quando passava pela casa do Senhor, eles vão pensar logo que é um templo lá evangélico, que tá lá, Deus é amor, ou Cristo é vida, ou Nossa Senhora da Conceição, ou da Graça, ou seja lá do raio que for, o nome de uma denominação. Essa casa do Senhor aqui não era um templo. A casa do Senhor era conhecido Jerusalém, ok? Era conhecido como
A casa do Senhor. Por quê? Porque Jerusalém foi aonde as 12 tribos habitaram. E foi inclusive lá que foi feito o templo depois, muito tempo depois, eu sei. O templo de Herodes, nem era o templo do pai, é o templo de Herodes. Não era do pai, o templo foi de Herodes, mas era no templo de Herodes que iam adorar, fazer sacrifício, fazer tudo aquele monte de coisa que fazia parte da lei. Lembrando que a lei era santa, tá? Aliás, é santa, não é? Embora foi abolida pela morte, com a morte do Messias. Portanto, quem falou essa frase, minha alma tem sede, foi Davi, não foi o Messias. E o Messias não fala nada de alma. Procura, põe no vídeo depois aí, se puder, algum lugar que o Messias fala ou dá crédito ou dá importância à alma. Ele dá importância ao espírito. O Messias não se contradiz em suas palavras, ele sempre fala o espírito. Não é? Então essa parte, minha alma, minha alma tem sede de ti. Agora vem a parte principal. Ó Espírito Santo, estou aqui. Está tirando a condição de onipresença, onipotência e até mesmo de onisciência do Pai. É preciso dizer que está aqui para que o Pai possa agir na vida dessa pessoa. E se o agir na vida dessa pessoa fosse algo físico que o Messias manda a gente pedir. Bom, deixa eu falar mais, deixa eu ver no molhado aqui. Depois vem a ordem que o homem dá. Nesse caso não é o pai, não pode ser o pai. A ordem que o homem dá, ou que aprendeu a dar, os religiosos aprenderam a dar, uma ordem a Deus. Agora eu posso falar Deus, porque agora é Deus mesmo, é Zeus, né? É aquele grego, né? Aquele brancão lá, de cabeça branca lá com raio na mão. Agora eu posso falar que é Zeus, ou seja, Deus dos religiosos. Eu não vou falar evangélico nem católico, porque tudo faz parte da mesma panela. Vamos lá? A ordem agora. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Lembrando que o Messias disse assim: eu vou ao Pai, mas eu rogarei que lhes envie um outro consolador ou ajudador, dependendo da tradução, mas quer dizer a mesma coisa. Esse outro ajudador ou consolador que ele quis dizer é o próprio Pai, o Espírito Santo, né, que a gente chama, que é o Pai. Esse é que vem até nós, ele que vai rogar ao Pai que envie isso até nós, porque ele nos fez a morada do Pai. E nesse caso o ajudador, aquele que nos lembrará de todas as escrituras, o que está escrito. Não é preciso que ninguém vos ensine, lembra? Porque o Espírito do Pai vos lembrará de todas as escrituras, de todas as coisas, escrituras, né? De todas as coisas escritas. Então, agora vem eu não, porque agora não, mas antigamente sim. E fico agora mandando, fico chamando. Como que eu vou chamar uma coisa que o Messias já falou que ia mandar já, e ele já mandou, e já foi. E agora eu tenho que ficar mandando, chamando, como se fosse algo que veio agora, daqui a pouquinho vai embora. Foi isso que o Messias quis dizer? Eu vou enviar o Consolador, mas vocês têm que estar chamando toda hora, hein? Porque ele vem e volta. Ele vem para a terra e volta para o céu. E vocês têm que estar chamando toda hora. Não, eu lhes enviarei o Consolador. E eu estarei convosco. Olha as palavras do Messias. E eu estarei convosco até o final dos tempos. Ou para sempre. Em algumas traduções está para sempre. Ou seja, toda a eternidade. Eu estarei convosco para sempre. Eu, como o Messias. Olha aí o Pai falando. Eu, quem? O Messias? Não, o Espírito. Ou o Pai. É confuso para quem tem os olhos carnais
e os olhos espirituais estão cegos. Mas a hora que abrir a mente, a hora que abrir os olhos espirituais, a mente espiritual, começar a entender as palavras que o Messias falava espiritual, nas coisas espirituais, usando metáforas da terra humana, e começa a passar e começa a fazer a relação com tudo que é físico, para que as pessoas possam entender o espiritual, usando relações físicas, vai entender que o Pai é um só, não existe três, existe um. E o Messias, quando fala, rogarei ao Pai para que envie um outro Consolador, e eu estarei convosco até o fim dos tempos, ou eu estarei convosco para sempre, é a prova mais viva, outra vez, o próprio Pai. Senão, por que ele iria dizer, eu estarei convosco para sempre? Estranho, né? Se ele vai ao Pai, como é que ele vai voltar à Terra e vai ficar convosco para sempre? Porque é o Pai. Tá certo? Bom, a frase lá de trás não foi o Messias que disse, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nem o Pai, não foi ninguém que disse, foi Davi que disse. Davi, nos seus momentos de louvor e glórias que ele dava por conta própria, porque ninguém pediu isso a ele. Natan, pelo contrário, Natan até o corrigia muitas vezes. Vamos ler lá o livro todo de Samuel, 1 e 2, vamos ler lá, inclusive Salmos também tem muita coisa do gênero, mas é mais Samuel, né? E Reis, importante, Reis. Segundo de Reis, né? A primeira ainda não tinha tanta ação assim, mas no segundo que começou mesmo a parte dele. Agora vem a pessoa que chama, tirando mérito, tirando toda a palavra, a autoridade do Messias e a sua promessa. Agora a gente tem que chamar. Quem que ensinou a gente a ficar chamando? Tem algum lugar nas Escrituras, mesmo que seja na velha aliança, onde tem que ficar no local chamando o Pai? Chamando o Espírito Santo para perto, para fazer alguma coisa, sei lá o que. Então, vem o Espírito de Deus, né? Depois ele fala, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Pois flui, mandando, né? Vamos mandar. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito. Que propósito, gente? Que propósito? Ministra o teu propósito. O propósito do Messias é nos dar a vida eterna. Então vamos cantar para morrer? É isso daí? Será que o propósito dos religiosos é cantar para morrer? Ministra o teu propósito. Onde que está isso? Que bagunça! Que bagunça na nossa cabeça! Isso é fazer da nossa mente uma mente de fossa. Eu não tenho outra palavra, vocês me perdoem a expressão, mas é fazer que a nossa mente vire uma fossa. Vocês sabem o que é uma fossa? Ai. Às vezes, olha, eu não fiz marcação, preparação para fazer o vídeo, mas tem hora que o vídeo até a maneira como vai chegando assim e vem vindo as coisas e é complicado de a gente continuar falando porque deixa a gente indignado de tanta coisa que a gente passou nessa vida toda por esse sistema religioso, imundo, satânico que é o sistema religioso. Aliás, foram eles são o sistema religioso. Eu tenho que fazer um dia um vídeo sobre isso daí, porque senão vamos mudar o foco aqui. O foco aqui é música sacra, né? Outra hora eu falo sobre isso. Ia dizer, mas deixa lá. Fica para o próximo vídeo. Onde eu estava? Flui sobre mim, ministra o teu propósito. Meu coração é o teu altar. Queria ver onde que está escrito que o nosso coração, seja físico ou seja o coração espiritual, é o altar, é um altar, ou seja, o altar.
desse espírito que os evangélicos, na verdade, porque a música é evangélica, tá? Os irmãozinhos evangélicos aí, perdoe, tá? Porque eu não tô falando nem, pra começar, eu não tô falando nem do irmão, porque eu nem sei com quem eu tô falando, né? Mas a música é evangélica, eu não posso falar que a música é católica porque a música é evangélica, a música é protestante, né? É de uma denominação protestante. Então, que colocasse aí o texto aí onde fala que o nosso coração é o altar do Espírito do Pai. Sei lá. Pelo menos isso, para dizer que pelo menos essa parte da música tá certo. Não, nosso coração é o altar dele. Nosso coração, ainda mais o coração que é cheio de impiedade, o nosso coração que é cheio de iniquidade, nosso coração que é cheio de concupiscência, nosso coração que é cheio de pecado, nosso coração que é tão cheio de blasfêmia, é tão cheio de heresia. E chamamos agora esse nosso coração do altar. Mal sabendo que quando o pai pediu para fazer a arca da aliança lá atrás, lembra lá atrás com Moisés? O local era santo. Como é que pode agora o nosso coração que é cheio de pecado, cheio de iniquidade, é o altar do Espírito do Pai? Não pode ser. O Espírito do Pai, outra vez, tá vendo? É a contaminação da Babilônia que me faz blasfemar também, me faz fazer pleonasmo agora. Mas como que nosso coração vai ser? A Arca da Aliança, ela era um símbolo, uma sombra de nós, do nosso corpo, onde habitava o Pai, correto? Lá em Êxodo. Êxodo está explicando tudo isso daí. Levítico e Números também. Então, agora, vamos fazer a comparação com nós. Agora, sem querer lembrar de ninguém aí, o sistema religioso misteriosamente coloca esse altar, não nosso corpo, coloca o nosso coração, justamente aquilo que abomina, justamente aquilo que começa, ou pelo menos onde difunde o pecado. Então ele fala: meu coração é o teu altar. Aí vem Espírito, chama outra vez. Agora, a música, gente, se mudar a letra, é uma música linda, não é? Sem cantar ela, o próprio solo dela. Até eu errei. Se fosse outra letra. É uma música bonita, é uma melodia bonita, calma, uma coisa calma. Até mesmo podia colocar uma letra romântica aí, né? Uma coisa de amor, assim, entre um homem e uma mulher, paixão. Uma música romântica. Poderia ser algo humano mesmo, algo assim daqui da terra. Algo de irmão para irmão, né? De um ser humano para outro ser humano. Uma coisa assim, natural. Mas não, utiliza uma coisa natural, física, que é para o ser humano, voltado às coisas espirituais, fazendo contra o que o Pai pediu. Em Amós capítulo 5, não façais como, não façam, aliás, não façais ou não façam como Davi com os seus instrumentos, suas cantorias, suas harpas, né? Com sua harpa. Quem conhece a história, quem não conhece a história, leia a história de Davi toda, a respeito quando ele tocou lá para o demônio sair de Saul. E quem me mandou? Natan, o pai falando pela boca de Natan para falar para Davi: toque, para acalmar o mau espírito que tá nele.
em Saul. Então, ele tocou para quem? Para o pai? Não. A música dele foi para acalmar o mau espírito que estava lá em Saul. Então não há nada que o pai peça disso daí. Nunca pediu, não tem nada escrito que peça. Se alguém fez porque quis fazer na hora. É como nós, quer fazer, faz. Agora, tá certo. O pai pediu. Vamos fazer o que o pai pediu ou o que o pai não pediu. Depois nós podemos ler outros textos também a respeito sobre música, sobre cantar, sobre louvar. As pessoas falam, eu louvo, eu canto. Tá bem, eu não sou contra a você que faz isso daí. Eu também fazia isso daí. Aliás, eu era músico de dentro da renovação carismática católica. Eu era músico lá, tocava lá. Minha juventude, eu posso dizer, toda lá. Inclusive era proibido de tocar fora, num restaurante, ou num baile, num clube, ou em qualquer lugar que seja fora de dentro do templo. Eu era proibido, não proibido porque eu ia ter uma punição, mas eu era sempre contestado. Era sempre, não vai, não pode. Você é consagrado, você tem que tocar só aqui, você tem que tocar para Jesus, você não pode tocar para o demônio. Lá fora é tudo demônio, e aqui dentro que está a coisa santa, você tem que ficar aqui. Então eu fui doutrinado nessa visão. E depois, agora, pouco, o que é 7 anos, mais ou menos 6 a 7 anos atrás, que com o despertamento, com o chamado do Pai e a sede. Não pelo livro. Não. Sede pela verdade. Que contei também dentro de um livro. Mas a verdade. Sempre, e não só no livro não, na história da humanidade também, certo? Livros de filosofia, livros de história, livros de geografia e outras coisas mais que eu fui buscar por conhecimento próprio. Eu não sou nenhum teólogo, não sou nenhum viciado em leitura, até não gosto de ler, não tenho hábito de ler e não gosto de ler. Mas as escrituras eu me chama não só ao que está aqui dentro desse livro, como também aquelas que estão fora. Livro de Jazar, livro de Barnabé, Apocalipse de Pedro, livro de Enoque, e entre outros mais, que eu tenho aqui mais de 100. Então, isso é o que me chama a atenção para entender tudo o que está aqui dentro, usando as escrituras que não colocaram dentro. E com tudo isso daí, a gente ganha um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de entendimento a respeito das coisas do Pai, sabendo que Ele nunca pediu nada relativamente a coisas físicas, principalmente na nova aliança. Principalmente o Messias, que foi o Pai aqui na terra, em forma humana, em sangue, em carne e sangue, não é? Que nunca falou a respeito de nada de louvores, até pelo contrário, em Mateus ele diz, né? Eu não aceito louvores dos homens, honras dos homens. Ele fala isso daí. Outro mais, ele fala assim, como que nós podemos te servir, Senhor? E ele responde, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós queremos servir Ele como? Ele. E depois assim, tudo que fizeres a esses pequeninos, estarão fazendo a mim. Então fazer para quem então? Temos que servir o próximo. Temos que servir os nossos irmãos. E principalmente aqueles que nos fazem mal, que é o mais difícil. Amar aqueles que nos perseguem, não é? Amar aqueles que nos fazem mal é o mais difícil. Mas no contexto é isso daí. Servir a todos os irmãos, servir. Ser um servo. O que é um servo? É acima? O servo que está abaixo, aquele que está servindo, os que estão em cima. Devemos querer ser aqueles que estão em cima ou aqueles que estão embaixo? Nós devemos querer ser aqueles que estão embaixo. E temos que não só querer ser, nós temos que ser esses daí que estão embaixo, servindo, auxiliando, doando. Entende? Temos que trabalhar, sim, mas se tiver uma oportunidade da gente doar o nosso tempo ou alguma coisa que nós temos para aquele irmão, aquela irmã que necessita mais que nós, é isso que nós devemos fazer. E parar com a baboseira de ficar querendo acalmar o nosso coração, o nosso espírito, acalmar o nosso ego
com musiquinha do pai, que tem letras sacras, letras evangélicas, letras católicas, letras protestantes, letras religiosas, e omitir o principal, que é fazer o bem ao próximo, que é atender a necessidade daqueles que precisam, independente da sua situação, independente de qualquer coisa, raça, cor, língua, nação. Basta estar na sua frente precisando, e você deve estender a mão e ajudar aquele que necessita na sua frente. Não mandar o outro fazer isso por você, pagar para o outro fazer isso por você, mas você mesmo ir lá fazer. É isso que está escrito. E as músicas, ou são músicas do mundo, porque faz parte do mundo. Nós estamos no mundo, afinal de contas somos humanos também. Nós temos que ter o nosso, a nossa parte de alegria, a nossa parte de descontração, nossa parte de convívio com os irmãos, dançar. Eu faço baile, eu toco. Eu vou amanhã para um restaurante, o pessoal vai tudo jantar, comer, e depois, enquanto isso, vai ouvir uma música calminha lá, uma bossa nova, uma coisinha. Se der para gravar o vídeo, eu vou gravar para vocês também, tá bom? E, aliás, inclusive fazer essa coisa aí do indireto aí, né? Então eu vou deixar indireto também, eu vou tocar lá toda sexta, sábado e o domingo na hora do almoço. Então se der para fazer isso daí todos os dias, até eu faço, porque é uma coisa engraçada, uma coisa legal para mostrar para todo mundo, né? Para divulgar o nosso trabalho, divulgar o local que a gente trabalha, divulgar a nossa sociedade, divulgar o nosso convívio, divulgar a alegria, a brincadeira ali, a festa do pessoal. Isso daí é uma coisa bonita, é uma coisa social. Agora, nada ali é litúrgico, nada ali é ritualístico, é ritual ali, nada ali é do gênero. Então, se eu puder fazer, eu vou fazer para vocês. E a música a gente pode ouvir sim, qualquer música. Inclusive essas músicas sacras aí que a gente ouve. Ué, se você ouve a música como músico nesse aqui, então eu não podia tocar essa música agora. Eu toquei a música, não toquei? É pecado tocar essa música? Não, eu não fiz eu não fiz um ritual aqui, não fiz nada litúrgico. Inclusive nem toquei a música inteira. Foi só por partes, picado, como explicação de música sacra, música evangélica. Eu vou procurar fazer mais e com se calhar até mesmo com menos tempo, né? Mas podemos, eu canto com meu filho, inclusive uma que até acho que eu já fiz um vídeo, não sei se tá, eu não sei se foi o primeiro vídeo, o segundo vídeo, já não me lembro até se eu fiz até, porque pode ser que eu não tenha feito. Mas a gente canta, canto com ele aqui em duas vozes aqui em casa, e a gente brinca, até tem um vídeo que eu fiz que eu tô cantando com ele. Não tá explicando nada, mas estou cantando com ele por brincadeira. Porque é legal, pegamos uma música qualquer e estamos ali praticando as vozes. Porque eu passei a segunda voz para ele, ele cantou a segunda, depois eu passei a terceira voz para ele cantou a terceira, eu fiz a segunda. Ficou uma bagunça aquilo lá, mas ficou bom, ficou bem gravadinho. Ele canta bem, ele é bem afinado para essas coisas. E então a gente usou a música como coisa humana. Tirando a letra, né, que a letra, né, é uma letra ali que não vale a pena a gente estar querendo assim, interiorizar na letra, mas a música em si é legal. Agora, não como um ato litúrgico, um ato de louvor. Vamos louvar agora, vamos lá, vai. E começar a louvar. Não, o pai não pediu isso. Isso é abominação. Isso é abominação. Que acaba de tocar uma coisa linda aqui, cantar pro pai aqui, né? E depois ali na rua ali eu dou um murro na cara do cara que bateu em mim, que sem querer passou e quebrou o retrovisor do meu carro, por exemplo. Adiantou alguma coisa? Dou ali a hortelã, o endro, o cominho e o principal eu omito. Adianta alguma coisa? Não. Tá certo? Bom, meia hora de gravação, não, 34 minutos de gravação, eu vou ter que parar porque está ficando muito grande. E aliás, já passou, já dá para fazer 3 vídeos aqui. Eu vou procurar fazer mais vídeos também desse gênero aqui. E vou sempre postar, vou colocar o pessoal do grupo aí, o pessoalzinho que me adicionou num grupo, não é? Embora não é da minha vontade, mas é por consideração, por amor a esses irmãos, né? Eu continuo ali e vou adicionar vocês aí nos vídeos que eu for fazendo de músicas. Aliás, não só das músicas evangélicas, mas outros vídeos, outros temas que surgiram já, que eu já fiz das outras vezes já também,
como por exemplo amor ao próximo, como por exemplo dízimo, como por exemplo dons do Espírito, sobre oração em línguas, sobre batismo, sobre olha, várias coisas, comunhão, a palavra amor, a palavra casamento, sobre casamento, aí tem 3 vídeos que eu fiz já completo a respeito sobre esse assunto também, que é casamento, divórcio e adultério, num vídeo só. Então os vídeos que for fazendo eu vou colocando vocês aí, tá bom? Pra gente compartilhar o nosso entendimento, porque eu não sei nada, e o que eu sei é pouco, e eu quero partilhar esse pouco com vocês, e quero que os poucos que partilham, os poucos que sabem também, para eu poder ter, a gente tá sempre em comunhão, na palavra comunhão, né, que é todo mundo igual, comum, em comum, né, todos em comum. Eu quero manter eu quero cada vez mais partilhar um pouco que eu sei, o pouco que eu descobri, o pouco que eu li e tal, e partilhar, não de forma de impor, mas de forma de divulgar, e aí depois as pessoas, a gente entra em conversa, em diálogo, e eu aprendo sobre aquilo que eu coloquei que eu não sabia, e a pessoa também aprende com uma coisa que não sabia, e a gente está sempre ali compartilhando o nosso entendimento, e um sempre auxiliando o outro. Foi isso que o Messias disse: exortai-vos uns aos outros, falai, orai, falai sem cessar, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em exortação e admoestação entre os irmãos, uns aos outros, sempre. Falar sem cessar significa falar sem parar de falar. Acho que é mais ou menos o que eu faço, já de natureza, não paro de falar um minuto, mas é sobre as coisas do Pai, tá bom? Um abração a todos então aí, fiquem em paz, tá bom? Em paz mesmo do nosso Pai, e eu desejo a vocês, a nós todos, né? Saúde, muita saúde mesmo, porque a gente possa ter forças de continuar levando a todos sempre as Escrituras da maneira pura, sem conjectura, sem inventar nada por cima dela. Ela do jeito que está aqui lida, nós lemos, falamos e é o que ela é, sem inventar nada, tá bom? Então, até uma próxima para vocês. Então aí, paz a todos, tá bom? Obrigado.